que aconteceu? Eu cheguei com um dor no braço, do lado esquerdo. Acho que a tensão da viagem, o irmão ministrou. De onde o senhor veio? Para de Minas. Quantos quilômetros? Para 95 quilômetros. Sim. E aí você chegou com dores. E quando ministraram na academia de milagres sobre você, o que aconteceu? A dor sumiu. E não fui eu que ministrei, Não. Foi as pessoas que estavam aqui ministrando sobre você. Então a escola funcionou. Funcionou. Porque as pessoas estão ministrando, os milagres estão acontecendo. Não, sim. Vamos aplaudir a Jesus. Aqui, ó, um ministrou pelo outro. O que aconteceu quando ele ministrou sobre você? Eu estava com os caroços aqui nas minhas mãos. Caroço? E após a ministração saiu. Olha aqui, não tem mais nada, ó. A mão está completamente livre, tinha caroços. Isso. Isso é um milagre. É verdade. Sumiu o caroço. Sumiu. Quem fez isso? Jesus. Irmãos, isso é um milagre. Aleluia, glória a Deus. Demais. Você veio de onde? Brasília. Brasil. Sem fazer o que a história nunca viu nem cumpriu, o escrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu nem cumpriu, o escrito em Joel. Aviva-nos, Jesus. Academia de Milagres. Oi, a paz do Senhor Jesus. Está sendo maravilhoso. Eu tive experiências incríveis com o Senhor neste lugar. Minha primeira experiência com Cristo foi que logo que eu cheguei aqui no evento, o apóstolo estava sentado no altar e eu vi um anjo muito grande, muito lindo, resplandecente. Esse anjo estava com a mão sobre os ombros dele e o rosto do apóstolo resplandecia como um sol. E eu fiquei o tempo todo olhando para lá. Eu até falei para ele que eu fiquei até constrangida, porque o anjo era tão lindo, tão incrível, e ele estava tocando no ombro do apóstolo e eu senti como se fosse uma proteção sobre a vida dele, sobre o lugar, mas o rosto dele resplandecia como o sol. E eu fiquei durante todo o evento vendo esse anjo ali e ele não saía dali. Ele ficou o tempo todo ali do lado do apóstolo. E um momento depois, alguns momentos depois do evento, eu fui ministrada pela apóstola Genice. E aí, na hora que ela me tocou, eu
senti a unção dela passando sobre mim, o meu braço como uma eletricidade. E aí o Senhor confirmou a ela a unção apostólica que eu e meu esposo tínhamos recebido, que até então estava travada. Nós não tínhamos contado para ninguém aqui sobre essa unção, e Deus revelou a ela. E aí naquele momento ela ministrou sobre a minha vida. Eu caí no chão. Na hora que eu caí, eu comecei a ver anjos sobre o teto da igreja, e era uma nuvem de glória muito grande, e essa nuvem de glória se abria e os anjos estavam sobre o teto. Só que aí os anjos, eles se separavam, iam uma quantidade à direita, outra quantidade à esquerda, e eu olhava para o céu e eu via uma luz muito forte. Eu flutuava numa nuvem, eu não conseguia chegar até o céu, mas eu flutuava na nuvem e eu via da nuvem uma luz muito forte. Eu via um rosto celestial, um rosto com muito brilho, com muita luz, era tudo de ouro, tinha umas colunas e um rosto resplandecente, com uma luz muito forte. E aí essa luz era uma voz que falava pra mim, esse rosto, eu tenho certeza que era Jesus, mas eu não conseguia ver a face dele, eu só via luz. Era uma luz muito forte, só que essa luz não cegava. E aí ele falava assim pra mim que estava se agradando e que aquilo que eu estava sentindo não era só pra mim, que ele queria fazer aquilo que ele estava fazendo comigo, com todas as pessoas que se aproximassem dele em espírito e em verdade. É forte. Com todas as pessoas que se aproximassem dele, que se aproximarem dele com um coração sincero, com um coração verdadeiro, não pelos milagres que ele faz, mas por quem ele é. E eu fui envolvida por um amor, mas um amor tão grande, e era um amor por toda a humanidade. Ele não olhava raça, ele não olhava língua, ele não olhava aparência, ele não olhava posição social, ele simplesmente amava. Ele amava tanta gente, ele amava o mundo inteiro, e eu era invadida por aquele amor que parecia que o meu coração físico ia explodir. Eu falava: Senhor, eu não estou aguentando tanta glória. E quando eu acordei, eu levantei chorando ainda. Nós saímos para ir almoçar, eu fui com o meu esposo e eu tremia, eu saí chorando pela rua e ele conversando comigo de tanta glória que eu senti e tanto amor. Era um amor sobrenatural, um amor que não dá para explicar. Muito amor. Era um amor que ele tinha por toda a humanidade, sem acepção de pessoas. E eu sentia que ele não tinha filho preferido, ele não tinha preferência, ele não tinha filhinho preferido, eram todos amados pelo Pai. E aí eu fiquei tão emocionada, e eu tô até agora impactada com tudo isso, porque o nosso Deus, ele não tem filho preferido, ele ama todos com tanta intensidade, com tanto amor. E todo ser humano é a menininha do olho dele, quer curar, salvar, e eu senti ele querendo fazer isso com todos. E isso me impactou muito, e eu falei: Senhor, eu não estou aguentando tanta glória. Parecia que o meu coração ia explodir de tanto amor, de tanto amor. E hoje o Senhor destravou o nosso ministério apostólico, foi uma unção que nós recebemos na nossa vida. O apóstolo Joel Angel, quando nós fomos num evento, ele estava lá, ele ministrou sobre a minha vida, a vida do meu esposo, a vida da nossa família. E ele disse que pra gente que o Senhor tinha preparado aquele momento pra nós, só que estava tudo travado. E aqui eu senti o Senhor destravando e renovando as nossas vidas completamente. Foi incrível, maravilhoso. Que lindo, Vanderly. Muito obrigada por compartilhar essa experiência, viu? Deus te abençoe. Amém. Como se eu tivesse caído em cima de uma nuvem. Meu Deus. E a nuvem foi me encostando no chão. E aí o teto desse lugar desapareceu e eu vi o céu aberto em cima deste lugar, e eu vi vários anjos descendo com as asas abertas.
e dizendo que o Senhor estava recebendo adoração, que o Senhor estava feliz com o trabalho. E aí os anjos se afastaram, foi um pouco para a direita e um outro tanto para a esquerda. E eram anjos tão grande, eu não sei o tamanho, mas maior que um prédio de 20 andares, eles eram muito grandes. Eles eram reluzentes e eram tão brilhantes, era uma glória tão grande, tão infinita. E aí quando eles se afastaram, eu vi uma luz muito forte. Eu não conseguia ver o rosto, mas a luz ia ficando cada vez mais alta. E aí eu ouvi uma voz falando que é isso que ele quer fazer com todos aqueles que se aproximarem dele com espírito de adorador. E aí eu senti uma mão tocando todo o meu corpo. E ele me encheu do tamanho do amor que ele tem pelo mundo, por todos os seres humanos da terra. E que o quanto ele quer, todos para ele. Eu senti um amor tão lindo, parecia que meu coração ia explodir. Eu não consigo aguentar esse amor. Eu sentia um amor e eu começava a ver nações e começava a ver centros de Umbanda sendo fechado e tantas coisas. Eu não sei nem se eu posso falar, mas ele começava a trazer tantas pessoas para ele. Ele dizia que está voltando para nos buscar. E aí eu senti como se uma nuvem cobrisse a igreja, de uma nuvem cobrisse o céu, e ele foi fechando. Eu parei de ver e aí eu acordei. Aleluia. E quando eu cheguei perto dela, eu senti o amor de Deus. Eu conseguia sentir o amor puro e genuíno saindo dela e eu não sabia de nada. Aleluia. Se as pessoas conseguissem compreender. Ele não olha raça, ele não olha aparência, ele não olha condição financeira, ele só tem amor, é só amor. Ele não olha religião, ele não olha quem faz o mal, ele só tem amor. Ele só quer nos consertar, nos alinhar conforme o céu. Ele só quer nos levar de volta às origens que ele criou no Éden, onde éramos perfeitos. Tipo, olha aqui, ó. Eu estive na Revival. Aconteceram muitas coisas para tentar me impedir, mas eu vi, eu sou uma avivalista, estive na Revival. Foto, vamos lá. Agora faz um videozinho também aí. Cadê o glória? O glória, o glória, o glória, o glória. 1, 2, 3, vocês vão falar assim.